Olá, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Carla Monteiro Leal, sou professora tutora na Uniswan e estou aqui hoje para palestrar para vocês sobre um tema fascinante, o qual eu sou apaixonada. Então, o tema da minha palestra é Desbravando a Química de Produtos Naturais com a espectrometria de massas. Deixo aqui para vocês o meu contato, caso alguém tenha interesse, queira tirar dúvidas, tá ok, pessoal? Bom, eu organizei a nossa palestra nos seguintes tópicos, que são os assuntos que eu irei abordar aqui hoje. Então, eu falarei sobre produtos naturais, as técnicas analíticas que são utilizadas em pesquisas de produtos naturais. Falarei também sobre a espectrometria de massas e como é um espectrômetro de massas, né, que é o equipamento que nós utilizamos para fazer esse tipo de análise. A aquisição dos espectros de massas, aplicações da espectrometria de massas em pesquisas de produtos naturais, processamento dos dados de espectrometria de massas e os principais softwares e plataformas que são utilizadas para anotação de substâncias, a partir de dados aí dos espectros de massas adquiridos aí no espectrômetro de massas. Bom, não tem como eu iniciar a minha palestra e não falar um pouquinho das plantas. Todos nós sabemos que as plantas são utilizadas pela humanidade desde a antiguidade. Acredito que todos aqui já tenham escutado alguma história de alguém da família que passou de geração para geração, desde os nossos bisavós, avós, tá? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês alguns relatos, né, do uso de plantas pela humanidade. Então, vou começar mostrando esse exemplo da paleomedicina, dessa múmia conhecida como múmia Otzi, que tem aqui em torno de 4.500 anos, que foi encontrada lá em 1991 nos Alpes italianos. E quando os cientistas encontraram essa múmia chamada Otzi, eles realizaram análise de DNA do cálculo dentário e a partir dessa análise de DNA, pessoal, foi possível identificar a presença de micro-organismos patogênicos e também de plantas. Ou seja, esse achado de plantas corrobora pelo uso antigo, tradicional, desde a antiguidade das plantas. Aqui outro exemplo, os musgos, acredito que todos aqui já tenham escutado, falou, né, alguma informação sobre musgos. Então, eu trago aqui um exemplo do musgo espigrano imbricato, que é muito utilizado como curativo, e a famosa samambaia, que é muito comum, né, nós encontrarmos samambaia em residências, enfim. E aí, um exemplo de samambaia, a Pteridium aquilina, que é muito utilizada também no tratamento de parasitas intestinais. E aqui, pessoal, alguns arquivos históricos onde é possível encontrar registros de diversas plantas utilizadas pela humanidade. Desculpa, pessoal, pela tosse. E relatos dizem, pessoal, que naquela época pessoas viajavam o mundo, diferentes áreas, coletando diferentes plantas para poder resgatar e ter todo esse conhecimento sobre as plantas arquivados e registrados. Então, aqui nós temos como exemplo a matéria médica, esse arquivo da medicina chinesa e o papiro de Ebers, que é um papiro egípcio. E aqui, essa linha do tempo que foi publicado nesse artigo, que eu deixo a referência para vocês, caso vocês tenham interesse em realizar a leitura, tá? E dos principais produtos naturais que são utilizados como medicamentos. Então, a gente vê nitidamente relatos na história de muitos, muitos anos atrás sobre o uso dos produtos naturais e como eles inspiraram, né, no desenvolvimento de diferentes medicamentos. Então, aqui eu trago o primeiro exemplo, lá de 1804, que foi quando a morfina foi extraída dessa planta para ver sonífero, tá? A gente sabe que a morfina é amplamente utilizada, né, por exemplo, em ambiente hospitalar, em pacientes com dor. Lá em 1899, ocorreu a comercialização do ácido acetil salicílico. E aqui, resumidamente, eu vou contar a historinha para vocês do ácido acetil salicílico. Como que chegou no ácido acetil salicílico? Então, tudo começa nessa árvore conhecida como Salix alba.
A casca dela é rica em uma substância que nós chamamos de salicilina. Então, houve a extração dessa substância e todo um estudo em cima dessa substância, tá? Até chegar na produção do ácido acetil salicílico, por exemplo. Então, essa salicilina, os estudos demonstraram que ela é conhecida, né, como um profármaco, ou seja, ela é ingerida na forma inativa, né? Porém, durante ali o processo de metabolização, após ser ingerida, é convertida em uma outra substância, que é a substância ativa. Então, a salicilina é o profármaco, a partir dela, né, é convertida em um ácido salicílico, tá? Só que aí, esse ácido salicílico, ele inspirou os cientistas, né, para que fosse realizada uma semissíntese, formando, então, o ácido acetilsalicílico. E é o ácido acetilsalicílico que é utilizado hoje, né, como medicamento, tá? Em 1928, houve a descoberta da penicilina. Lá em 1942, já tinha o relato do uso da tubucurarina como anestésico. Lá em 1963, nós temos ali alcaloides, conhecidos alcaloides de vinca, né, que são extraídos dessa planta Catharanthus roseus. A famosa vincrestina e vinblastina, eles, né, foram aqui nesse ano, começaram a ser utilizados no tratamento de câncer. Lá em 1971, ocorreu a descoberta do Taxol. O Taxol, ele é extraído a partir dessa planta, do Taxus brevifolio, e o Taxol a gente sabe que é muito utilizado para tratamento de câncer. Perdão, pessoal. Em 1972, tivemos a descoberta da artemisina. E olha que interessante, lá em 1981, foi aprovado o uso do captopril, né, para o tratamento da hipertensão. E como que veio essa história do captopril, né? Na época, ocorreu o isolamento de um peptídeo do veneno de cobra, da famosa jararaca, que inspirou aí cientistas, né, até chegarem na molécula do captopril, tá? Em 1987 foi aprovada a lovastatina, e ali para os anos 2000, né, nós temos ali o oseltamivir, né, o Tamiflu, utilizado ali no tratamento, né, da influenza, da gripe. E, pessoal, como que foi, né? Esse oseltamivir, pessoal, a história começa com essa plantinha aqui, essa flor, né, o anis estrelado. A partir desse anis estrelado, foi isolado o ácido chiquímico. E aí o ácido chiquímico, ele serviu, né, de inspiração para a semissíntese até chegar no oseltamivir, tá ok? Então, um pouquinho aqui da história mostrando para vocês a importância dos produtos naturais. E é uma área em constante desenvolvimento, em ascensão, cientistas. Eu também sou pesquisadora na área de produtos naturais, então, cada vez mais nós temos, né, a biodiversidade, uma riqueza, né, a biodiversidade, com diferentes plantas, que na maioria das vezes, muitas ainda nem foram exploradas, no sentido que eu digo de serem estudadas mesmo. Então, são estudos de grande importância e relevância a gente buscar na nossa própria natureza, na nossa própria biodiversidade, que é fonte de tantas substâncias que podem ser promissoras. Então, eu digo que é uma área sempre em ascensão, uma verdadeira caixinha de surpresas, né? Uma área desafiadora, mas de tanta importância, né? E eu trago aqui para vocês relatos da história, mostrando a importância, né? O porquê de estudar, trabalhar com produtos naturais. E mostrando para vocês o potencial das plantas, tá? Como fonte de substâncias promissoras e relevantes aí na busca de novos medicamentos. Tá bom, pessoal? Então, seguindo, e agora? Né? A gente está ali trabalhando com produtos naturais e a gente quer chegar nessas substâncias, né? Então, pessoal, uma linha de pesquisa, né, com várias etapas, né? Quando você decide trabalhar as plantas para em busca de substâncias, vai desde a coleta, a extração e até mesmo
as técnicas que nós podemos aplicar, tá? Para desenvolver esse tipo de pesquisa. Essas técnicas nos auxiliam, pessoal, a chegar nessas substâncias que podem ser tão promissoras, tá? E hoje, quais são as técnicas que nós podemos utilizar na pesquisa, né, de produtos naturais? Então, nós temos a ressonância magnética nuclear. Essa ressonância magnética nuclear nos permite identificar essas substâncias, então, nós fazemos espectro de hidrogênio, carbono, os bidimensionais, vamos supor que são substâncias com grupos metila, com unidade de açúcar. A partir dessa técnica, a gente consegue confirmar, verificar a correlação, né, saber em qual posição da molécula está um determinado substituinte. Então, nós temos o infravermelho, tá, que nos permite aí verificar a presença de grupos funcionais específicos dessas moléculas. A espectroscopia ultravioleta. A ultravioleta, pessoal, é muito útil, principalmente quando a gente tem substâncias, né, que nós chamamos de cromóforos, que elas são capazes de absorver na luz ultravioleta. E aí, no espectro de ultravioleta, nós observamos bandas. Claro que a partir dessa técnica eu não consigo afirmar com certeza qual a substância, mas eu consigo ter ideia da classe. É um flavonoide? É um outro fenólico? Outra substância aromática? Eu consigo ver, tá? A espectrometria de massas, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, tá? A partir da espectrometria de massas, nós conseguimos, pessoal, imagine, espectrometria de massas. O próprio nome fala, né? Massas. Nós vamos adquirir espectros, tá? Com massas, e a partir dessas massas, perfil de fragmentação, nós podemos, né? Conseguimos propor possíveis substâncias. A cromatografia em camada delgada, muito utilizada em laboratório. Então, se eu estou investigando um extrato, uma fração, uma substância, eu posso aplicar, solubilizar esse material, aplicar uma alíquota desse material líquido nessa placa de cromatografia em camada delgada e eluir, tá? E nós observamos determinadas bandas, tá? E a partir dessas bandas, aqui é interessante que nós podemos revelar esse tipo de planta com reveladores específicos. Então, por exemplo, se eu estou estudando alcaloide, que é uma classe de metabólitos secundários de plantas, que é um tipo de produto natural, há reveladores específicos, como Dragendorf. Se eu estou investigando flavonoides, eu posso usar NPPEG, tá? Que é polietileno glicol e natural product, que são reveladores específicos para determinadas classes, tá? E posteriormente a essa revelação, eu posso colocar, inserir essa placa numa câmara de ultravioleta e visualizar bandas e suas respectivas fluorescências. E aí eu tenho uma ideia possível aqui de qual classe de substância pode estar presente no meu material. Cromatografia contracorrente, que é muito utilizada no isolamento e purificação de produtos naturais. Então, eu quero isolar tal substância daquela planta X para depois testar, fazer um ensaio biológico. Vocês podem utilizar a cromatografia contracorrente. Nós temos a cromatografia em fase líquida, que pode ser usada também muito na análise, tá? Desses extratos, dessas substâncias. Então, eu vou ter um perfil cromatográfico. E a cromatografia em fase gasosa, que é muito utilizada no caso de estudos de substâncias voláteis, então quem trabalha com óleos essenciais de plantas. Bom, dando seguimento, agora eu vou me adentrar um pouco mais na espectrometria de massas, tá? Então, como eu falei para vocês, a espectrometria de massas pode ser amplamente utilizada na pesquisa de produtos naturais. E onde a gente pode aplicar, utilizar mais dessa técnica de espectrometria de massas? Então, hoje a gente tem o uso da espectrometria de massas na pesquisa científica, na indústria. Quem tem interesse em ir trabalhar na área de forense, né, na parte das análises forenses, exames clínicos e toxicológicos. Aqui, pessoal, até o famoso teste do pezinho que a gente faz em bebê recém-nascido, a gente pode fazer
análise, tá? Esses exames também utilizando a espectrometria de massas. E aqui, um exemplo, tá? Bem renomado do uso da espectrometria de massas. Hoje a gente já tem espectrômetro de massas dentro de centros cirúrgicos. Então, por exemplo, o paciente está, por exemplo, com uma suspeita de câncer, hoje já é levado esse paciente para o centro cirúrgico, ali tem um espectrômetro de massas e com auxílio dessa caneta que foi desenvolvida, tá, pela Lívia Eberlin. A Lívia Eberlin é brasileira, mas hoje ela está no Texas, nos Estados Unidos, tá? Então, ela faz já esse tipo de análise em hospitais lá nos Estados Unidos, com essa famosa a caneta, Mass Spec Pen, tá? Que auxilia no diagnóstico de câncer em tecido humano. Ou seja, eles passam, pessoal, essa canetinha em cima dessa área desse tecido, né, com tumor, e, e aí, pessoal, vai sendo detectado lá no espectrômetro de massas as diferentes massas, e ali, a partir dessas massas, já se sabe, né, se pode ser um tumor, né, um câncer, enfim, tá? É uma aplicação bem interessante da técnica de espectrometria de massas. E falando um pouquinho mais sobre a espectrometria de massas, a espectrometria de massas é uma técnica com alta versatilidade que nos permite detectar e identificar substâncias de interesse de acordo com a sua razão massa-carga, e através dela é possível gerar íons da amostra e análise, e aí há uma separação de acordo com essa razão massa-carga, tá? E essas massas são registradas. Então, aqui um exemplo de espectro de massas, tá? A gente tem aqui na horizontal a razão massa-carga, e aqui a abundância relativa, tá? E aqui a gente pode observar as diferentes massas, e a partir do estudo dessas massas e do perfil de fragmentação, a gente consegue propor, então, uma possível substância. E aqui um resuminho bem breve da história da espectrometria de massas, né? Como tudo começou. Então, ali, um pouquinho antes ali de 1987, tá? Nós temos o Thomson que descobriu os elétrons. Perdão, pessoal, pela tosse. Estava um pouquinho resfriada. Então, Thomson, ele descobriu os elétrons e isso rendeu um prêmio Nobel de Física lá em 1906, tá? Ali entre 1918 e 1919, nós temos Dempster e Aston. O Dempster, ele construiu o primeiro espectrômetro de massas, tá? Moderno, e ele descobriu o isótopo de urânio, 235. E o Aston, ele desenvolveu e melhorou esse espectrômetro de massas, tá? E isso também conferiu a ele um prêmio Nobel de Química lá em 1922. Ali em 1950, Hans e Paul, eles desenvolveram o ion trap, que já já eu vou explicar para vocês o que é o ion trap. E isso também conferiu a eles um prêmio Nobel de Física em 1989. E ali em 1980, nós temos Fen e o Tanaka, tá? O Fen, ele desenvolveu o ESE, tá? Que é uma fonte de ionização por eletrospray, uma fonte de ionização ambiente, que eu também falarei posteriormente. E o Tanaka, que desenvolveu um método de ionização conhecido como Soft Laser Desorption, tá? Soft Laser Desorption, lá em 1987. E ambos ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2002, tá ok? Então, aqui só para vocês conhecerem esses grandes gênios, tá? Que fizeram não, eles fazem parte da história da espectrometria de massas. E aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês da estrutura de um espectrômetro de massas. Então, esse equipamento, ele é chamado de espectrômetro de massas. Então, nesse equipamento, nós temos uma região onde nós inserimos a nossa amostra. Nesse equipamento, nós também temos a fonte de ionização, o analisador e o detector. A fonte produz íons em fase gasosa. No analisador, ocorre a separação desses íons de acordo com a razão massa-carga. E o detector vai detectar esses íons
com as suas respectivas razões massa-carga. E aqui ocorre, né, a conversão da corrente iônica em elétrica. Ressaltando que a fonte de ionização, analisador e detector, tá, estão em vá. Posteriormente ao detector, nós temos o sistema de dados. Então, aqui vai acontecer toda a aquisição e registro, tá, desses dados. E por último, nós conseguimos adquirir o que nós chamamos de espectro de massa. Então, conforme eu mostro aqui na imagem para vocês, né, um espectro de massas com as massas registradas, tá? Razão, massa, carga, abundância, ok? Dando continuidade, falando aqui ainda, pessoal, só um minutinho, falando um pouquinho da inserção da amostra, tá? Como são essas análises, né, dessas amostras, a inserção dessas amostras. Hoje nós temos, por exemplo, o espectrômetro de massas acoplado, por exemplo, a uma cromatografia com fase líquida, ou seja, a um cromatógrafo, né, com fase líquida. E como vão ser essas análises, né? Com uma cromatografia acoplada a uma espectrometria de massas, pessoal, nós conseguimos adquirir um cromatograma, tá? Então, nós temos picos ali em um determinado tempo de retenção, e é como se cada pico cromatográfico correspondesse a uma substância com a sua respectiva razão massa-carga. Então, a gente tem dados de cromatografia com dados de espectrometria de massas, tá? Além da cromatografia líquida, lembra que eu falei para vocês? Existe a cromatografia com fase gasosa, que é muito utilizada para quem trabalha, né, com óleos essenciais, substâncias voláteis. E esse cromatógrafo com fase gasosa, ele também pode ser acoplado a um espectrômetro de massas, o que vai te possibilitar também ter ali um perfil cromatográfico e as massas. Ah, Carla, mas eu também posso. Eu posso adquirir a análise só no espectrômetro de massa, sem ter um cromatógrafo? Pode. Nesse caso, quando nós não utilizamos ali o cromatógrafo para ter uma análise cromatográfica, nós utilizamos, podemos utilizar também só o espectrômetro de massas, fazendo o que nós chamamos de infusão direta ou injeção direta. Então, a gente faz a injeção direta dessa amostra no espectrômetro de massas, e aí você vai ter só os espectros de massas, tá ok? Com o perfil de massas daquele material que você está trabalhando. Então, aqui uma imagem, tá, do espectrômetro de massas, um desses equipamentos, isso aqui é um ion trap, onde nós inserimos ali a amostra. E aqui, pessoal, falando um pouquinho, dando continuidade ao espectrômetro de massas, o espectrômetro de massas, ele é constituído também pelas fontes de ionização. Então, nós temos aqui, eu separei para vocês, as fontes de ionização mais utilizadas, como a ionização por elétron, a ionização química, a ionização por eletrospray, a ionização química por pressão atmosférica e a ionização por dessolução a laser assistida por matriz. Essas duas primeiras, pessoal, ionização por elétron e ionização química, é muito comum e utilizado, tá? Em espectrômetro de massas, principalmente quando se pretende ali utilizar a cromatografia com fase gasosa, até acoplada ao espectrômetro de massas, tá? IESE, a PCI, são exemplos de fontes, pressão atmosférica. Com o surgimento dessas fontes de ionização à pressão atmosférica, por exemplo, como o ESE, a PCI, foi possível acoplar um espectrômetro de massas a um cromatógrafo com fase líquida. Lembra que anteriormente eu mostrei para vocês o cromatógrafo com fase líquida e um cromatógrafo com fase gasosa? Então, só para recapitular, se eu quero usar o cromatógrafo com fase gasosa acoplado ao espectrômetro de massas, nesse espectrômetro de massas, as fontes de ionização utilizadas é essa por elétron e a ionização química, tá? Aí, com o passar dos anos, eles desenvolveram, por exemplo, o ESE e a PCI, que são fontes de ionização a pressão atmosférica. E com o surgimento dessas fontes, foi possível acoplar o cromatógrafo com fase líquida
acoplado ao espectrômetro de massas. Por isso que são comumente utilizados espectrômetros de massas, tá? Acoplados aí a um cromatógrafo com fase líquida. E aqui abaixo, outros exemplos, tá, de fontes de ionização: fotoionização à pressão atmosférica, o plasma acoplado indutivamente, ionização ambiente por pulverização sônica, ionização por dissorção por eletrospray e a ionização térmica, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre cada uma dessas fontes. Então, aqui, a ionização por elétron, no interior dessa fonte, aqui eu tenho uma imagem que mostra o interior dessa fonte, tá? A ionização por elétron. Os elétrons, pessoal, eles vão ser emitidos aqui por esse filamento, quando ele está aquecido, tá? E aí, pessoal, esses elétrons aqui, ó, eles vão se repelir, tá? Com substâncias da sua amostra e os produtos dessa colisão serão os íons positivos ou negativos que serão detectados, tá? Nesse caso, nessa fonte de ionização é necessário vácuo, é fundamental trabalhar com amostras voláteis. Por isso que eu mencionei anteriormente que essa fonte de ionização por elétron e a outra que eu irei mostrar em seguida são amplamente utilizadas, tá, para estudos com substâncias e amostras voláteis, tá? E aqui, geralmente, essa energia de 70 eletrovolts, ela é suficiente para ter uma boa eficiência de ionização. Na fonte de ionização química, tá? As substâncias da amostra, elas vão ser combinadas com fluxo de gás e reagente ionizado, e ao colidirem, algumas delas serão ionizadas. Então, aqui uma imagem, tá? Então, a gente tem um filamento que é aquecido, vai liberar esses elétrons. Só que aqui no interior da fonte existem gases, geralmente esses gases reagentes, os mais comuns são metano, amônia, isobutano. E aí, pessoal, essas substâncias da amostra vão ser combinadas, tá, com esse fluxo de gás reagente ionizado. E ao colidir, né, elas vão ser ionizadas. Então, liberando ali esses íons, né? Aqui alguns com carga positiva, mas também podem ser liberados com carga negativa. É necessário vácuo também, e como eu mencionei anteriormente, é muito utilizado para amostras voláteis. O ESE, que é a ionização por eletrospray, tá? Aqui uma imagem mostrando como funciona, tá? Essa fonte de ionização. Então, os íons, eles vão ser formados em solução e escoados aqui em um capilar. Então, aqui a gente tem o cone, tá? E aí, aqui já a liberação desses íons, tá? E eles vão ser solvatados, né, com solvente ao redor e carga, tá? E aí vai ser aplicada uma alta voltagem e a formação de um campo elétrico vai auxiliar na dessolvatação desse solvente, tá? Dessas gotas liberando os íons. Então, vai tendo a evaporação desse solvente até liberar os íons, tá vendo? Que são essas bolinhas em azul. No início, ó, elas estão solvatadas, tá? E no final, ser liberadas. É um tipo de fonte à pressão atmosférica, lembra que eu mencionei anteriormente. A PCI, tá, conhecida como ionização química por pressão atmosférica. Então, essa fonte, por ser a pressão atmosférica, ela também possibilitou o acoplamento de um cromatógrafo com fase líquida, acoplado a espectrômetro de massas. E como é o funcionamento dessa fonte, tá? Então, aqui nessas imagens, né, nós conseguimos representar, então, uma solução contendo o analito é nebulizada com auxílio de um fluxo de gás nitrogênio, tá? E aí, a partir disso, vão ser geradas essas gotinhas, tá? Tá vendo? Essas bolinhas que vão entrar em uma câmara de vaporização. E aí, quando elas entram, quando essas gotas geradas entram nessa câmara de vaporização, todo esse solvente ele vai ser vaporizado, liberando então essas substâncias do analito em fase gasosa, tá? E aí no final, essas substâncias
na presença do nitrogênio, tá? Vão sofrer o que a gente chama de descarga elétrica, tá? Por um eletrodo de descarga corona, ocorrendo a formação, né, de um plasma, o que vai gerar diversas reações, levando à ionização dessas substâncias. Então, aqui nessa segunda imagem fica até bom, né, de vocês visualizarem. Então, ó, primeiro vamos recapitular aqui. A solução contendo o analito vai ser nebulizada, tá? Com auxílio de um gás nitrogênio, tá? Então, tá vendo aqui número um, ó. Aí depois essas gotinhas aqui, ó, que estão em azul, vão ser geradas, tá? Entrando nessa câmara de vaporização. Tá vendo aqui? Azul, branquinha, entrando aqui nessa câmara de vaporização, onde todo o solvente vai ser vaporizado. Então, aqui em azul é quando ainda está com solvente, e aqui em branquinho é quando já tá, esse solvente já foi vaporizado. E essas bolinhas em branco já são ali a liberação, né? Essas substâncias liberadas do analito em fase gasosa, tá? E aí, depois no final, tá vendo? Essas substâncias aqui, ó, branquinho, na presença ainda do nitrogênio, vão sofrer a ação dessa descarga corona, tá? E aí vão ser ionizadas, tá? E aí essas substâncias na forma de íons que vão ser detectadas. O MALDI, que é a ionização por desorção a laser assistida por matriz, tá? A amostra a ser analisada é dissolvida ou dispersa em uma matriz, como eu mostro aqui para vocês na imagem. Tá vendo aqui? Essa bolinha laranja é o analito e o verdinho é a matriz. Então, eu apliquei a amostra aqui nessa matriz, tá? Então, a minha amostra que vai ser analisada, ela vai estar dissolvida, dispersa aqui nessa matriz. E aí, vai ter, receber um feixe, né, de laser, tá? E aí, após a colisão, vai ter a transferência desses prótons, né, para uma substância. Nesse caso de Maldi, as amostras, elas não precisam, tá, ser voláteis. É uma fonte muito utilizada para estudos de imageamento e também é uma fonte à pressão atmosférica ou VAR, tá? Então, aqui eu estou explicando para vocês, pessoal, as diferentes partes de um espectrômetro de massas. Então, eu mostrei como é o equipamento, como a gente injeta a amostra. Perdão, pessoal, pela tosse. Mostrei as principais fontes e agora eu vou mostrar para vocês os principais analisadores, tá, de massas. Então, nós temos a armadilha de íons, que é muito comum, né, no Ion Trap, o quadrupolo, o tempo de voo, que é o Time of Flight, que é o TOF, o Warp Trap, e a ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier. E além disso, nós temos os analisadores híbridos. Carlos, o que que seriam esses analisadores híbridos? É quando nós temos mais de um analisador no equipamento. Então, às vezes, o equipamento, ele pode ter apenas um tipo de analisador. Por exemplo, a gente tem no mercado o espectrômetro de massas apenas com analisador por tempo de voo, TOF, ou um ion trap. Mas a gente sabe que esses equipamentos, eles estão sempre em desenvolvimento, em avanço tecnológico, tá? E nós temos aí os híbridos, que é com mais de analisador. Então, às vezes eu tenho um ion trap, em um mesmo equipamento eu tenho um ion trap e um time of flight, que é um TOF, tá? Então, aqui alguns exemplos. Eu tenho triplo quadrupolo, quadrupolo e tempo de voo, que é o cutoff, um ion trap tempo de voo, um quadrupolo e ion trap, um ion trap e orbit trap, e assim sucessivamente, tá? Falando um pouquinho desses analisadores, o quadrupolo, pessoal, ele é um analisador de resolução unitária. Já já vocês vão entender o que é uma resolução unitária e alta resolução. Então, o quadrupolo, ele tem resolução unitária, os íons, né, com a razão massa-carga, qual esteja em ressonância com o campo aplicado, eles irão passar pelas barras do quadrupolo e serão detectados, como mostro aqui nessa imagem para vocês, colorida, tá? Os íons, ele passa aqui, ó, pelas barras e vão ser detectados.
E nós temos os demais íons, tá? Que entrarem também terão suas trajetórias estáveis, tá? E atingirão essas barras e serão eliminados pela bomba de vácuo. Então, pessoal, a gente tem então os íons que entram, tá? Passam aqui pelas barras e esses são analisados e tem os que entram e também podem ser eliminados pela bomba de vácuo. O ion trap, que também é de resolução unitária, tá? Aqui uma imagem do ion trap, tá? Os íons dentro do trap, tá? A armadilha vão ser aprisionados aí por um tempo de 1 milissegundo. E aí esses íons, que apresentam suas razões massa carga, serão acelerados aqui nessa direção do eixo Z, tá? E ejetados pelo eletrodo de saída dos íons e serão detectados. Então, aqui, pessoal, é só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Os tipos dos analisadores. O tempo de voo, que já é um analisador de alta resolução, ele tem uma resolução máxima de 60 mil, tá? E os íons formados na fonte de ionização, eles vão ser extraídos e acelerados com alta velocidade por um campo elétrico em um tubo longo, após o qual atinge o detector. Então, essa imagem mostra, tá, perfeitamente os íons, tá, sendo formados, tá, e eles andarem aqui por esse tubo longo, tá, em direção até aqui na região superior, tá, onde eles vão atingir o detector para serem detectados, gerando então os espectros. O Orbitrap, que também é um analisador de alta resolução, ele tem uma resolução máxima de 400 mil. Ele é analisador e detector ao mesmo tempo, tá? Devido à presença de dois eletrodos externos e o eletrodo central. Então, ele tem esses eletrodos aqui externos, como eu mostro na imagem, e esse central aqui no meio da imagem, que eu mostro para vocês, tá? Os íons, eles vão ser capturados e vão oscilar em torno do eletrodo central, tá? Entre esses dois eletrodos externos em diferentes frequências, ocorrendo, então, a separação desses íons. E os espectros são adquiridos a partir da medida das frequências, né, de oscilação nesses eletrodos externos. E aqui o FTICR, que ele é de altíssima resolução, tá? E os espectros de massa adquiridos através da detecção da frequência ciclotrônica dos íons, quando submetidos a um campo magnético perpendicular aí à sua movimentação. Esse equipamento é gigante, ele ocupa uma sala inteira, pessoal. Eu já visitei, conheço laboratórios que possuem esse tipo de equipamento e é uma sala específica para ele, tá? E aqui alguns exemplos de híbridos, tá? Tem esse Eclipse Treebird, onde a gente pode ver um quadrupolo, um Orbitrap e um Ion Trap. E esse Chevy X2, G2, XS, que é o top, tá? A gente tem aqui um quadrupolo, um TOF, tá ok? Então, pessoal, o objetivo aqui não é nem detalhar tanto, mas é só mostrar para vocês os tipos de analisadores. Acho que vocês observaram que é bem complexo, tá, pessoal? Há todo um estudo matemático e físico bem aprofundado para o desenvolvimento desses analisadores. Então, o meu objetivo aqui é mais mostrar para vocês, tá? Os tipos que a gente tem no mercado. Caso alguém tenha interesse, né, ou trabalha nessa área, já trabalha com esse tipo de equipamento, ou alguém que nunca trabalhou e tem interesse, tá, em conhecer mais sobre esse equipamento, tá? Então, para vocês conhecerem aí. Dando continuidade, quando a gente fala em analisador de espectrômetro de massas, pessoal, é crucial a gente falar em resolução. Porque, como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente viu que alguns analisadores são de resolução unitária, que é conhecido também como baixa resolução, e alguns analisadores de alta resolução e altíssima resolução. E o que que essa resolução influencia para nós quando a gente está estudando produtos naturais, ou não só produtos naturais, tá, pessoal? Só para reforçar que a espectrometria de massas é uma técnica que pode ser utilizada também para o estudo de produtos naturais, mas também para outras áreas.
áreas clínicas, medicina, bioquímica, tá? Proteína, enfim, para diversas áreas, tá ok? Só para deixar essa informação aqui para vocês. Como eu citei nos exemplos. Por exemplo, quem aqui for para a área forense também vai trabalhar com esse tipo de equipamento. E aí, essa técnica nos possibilita, né, verificar a presença de substâncias. Mas como é o espectrômetro de massa, a gente lida com massa, razão, massa, carga. E aí, o tipo de analisador vai nos auxiliar, tá, na anotação dessas substâncias, tá? Então, aqui uma breve explicação para vocês sobre resolução, né, que é o valor de razão massa-carga observado, dividido pela menor diferença de massa-carga para dois íons que podem ser separados, tá? E o delta Mz, que é a separação entre dois picos adjacentes de igual magnitude, de maneira que o vale entre eles seja uma fração determinada da altura do pico. Então, essa aqui é a fórmula da resolução. RP é igual a Mz sobre delta Mz, tá? Para vocês conhecerem aí, tá? A forma da resolução. E aí, como eu falei para vocês, um quadrupolo, um ion trap são exemplos de analisadores de resolução unitária. E o TOF, o Orbitrap, o FTICR são analisadores de alta resolução. E aí o TOF, por exemplo, um analisador de alta resolução, ele fornece quatro casas decimais. Mas como assim, cara? Casa decimal. A gente não está trabalhando com espectrômetro de massas? Como eu falei para vocês, esse equipamento nos fornece a massa, razão massa-carga. Então, eu vou ver, por exemplo, uma substância tem a massa 301, tá? Então, a partir dessa massa e da fragmentação dessa massa, eu tenho que chegar em alguma conclusão de alguma molécula. E aí, onde vai entrar o analisador? Se você trabalha em um espectrômetro de massas com analisador unitário, ele não vai te mostrar números após a vírgula. Então, você vai ver apenas ali, uma substância com uma razão massa-carga 301. Agora, se você trabalha um espectrômetro de massas com analisador de alta resolução, você vai conseguir visualizar nos espectros números após a vírgula. E a quantidade desses números após a vírgula vai depender do tipo de analisador. Por exemplo, Carla, eu estou vendo aqui uma substância de massa 301,0203. Tá vendo a diferença? Antes, eu mencionei para vocês que eu estou enxergando uma massa 301. Agora eu já falo que eu estou enxergando uma massa 301,0203. Qual a diferença? No primeiro exemplo, onde eu não vejo números após a vírgula, é um analisador de resolução unitária. Agora, 301,0203, eu estou vendo 0203 após a vírgula. Então, eu estou trabalhando com um equipamento que tem um analisador de alta resolução. E essa alta resolução me possibilita enxergar os números após a vírgula. E aí, voltando, se eu trabalho com um TOF, que é um analisador de alta resolução, ele me possibilita aí visualizar quatro casas decimais, né, quatro casas após a vírgula, o Orbitrap 5 e o FTICR 9. Por isso que a gente fala que o FTICR, ele é de altíssima resolução. E aqui nessa imagem aqui da direita, eu consigo ilustrar para vocês a importância da gente ter, né, um dado de alta resolução. Carla, mas só é válido trabalhar com espectrometria de massas se o meu analisador for de alta resolução? Isso é uma dúvida muito comum. Não, pessoal, a gente pode trabalhar com equipamentos de resolução unitária e os de alta resolução. Tranquilamente, vocês conseguem publicar também esses dados, claro que desde que seja feito um trabalho de excelente qualidade e que as propostas ali das substâncias referentes àquelas massas sejam condizentes para o material analisado, tá? Mas a gente sabe que o poder da resolução nos auxilia. Então, por exemplo, a gente sabe, como voltando ao mesmo exemplo que eu falei para vocês, usando o analisador de resolução unitária, vocês vão ver, por exemplo, só o 301. Lembra que eu mencionei para vocês? Igual aqui nesse exemplo,
aqui, nesse cantinho. Vamos usar o meu exemplo aqui. Aqui você tem uma massa, razão massa carga, 249. Eu não tenho nenhum número após a vírgula, então é um dado de resolução unitária. Só que na natureza a gente pode ter várias substâncias com essa mesma massa, com essa mesma razão massa carga. Então, é como se você pudesse ter várias substâncias aqui dentro desse sinal. Agora, se você usa uma alta resolução, você consegue enxergar os números após a vírgula, como eu mostro para vocês aqui, 249.0700, 249.0580, 249.1479. Então, olha a diferença dos números após a vírgula. Então, mesmo tendo a mesma massa, aqui 249, 249, 249, após a vírgula, a gente nitidamente observa uma grande variação desses números. Por exemplo, o primeiro é 0700, o outro é 0580, o outro é 1479. Então, são diferentes substâncias químicas, tá vendo? Olha aqui as fórmulas moleculares, são substâncias completamente diferentes que antes da vírgula tem massa 249, mas há uma variação após a vírgula, tá ok? Então, aqui eu mostro uma aplicação para vocês, tá? De um estudo, uma resolução unitária e alta, e o quanto essa alta resolução pode nos ajudar, tá? Principalmente enxergar isômeros, a gente sabe que isso é muito comum. E dando continuidade, né, agora saindo dos analisadores, vamos falar brevemente dos detectores, que também são encontrados no espectrômetro de massas. Então, quais tipos de detectores nós temos? Chapa fotográfica, detector multicanal, multiplicador de elétrons, gaiola de Faraday. E aqui, um espectro de massas, tá? Então, como a gente chega no espectro de massas? Então, passando desde a injeção da amostra, fonte de ionização, analisador, detector, e agora, cara? Como que a gente finalmente adquire o espectro? Então, voltando, a amostra, ionização, né? Nós temos as fontes de ionização, tá? E aí nós vamos ter a separação dessas massas, tá? Então, o seu analito, ele foi ionizado. Ionizado, íon, carga, você pode fazer essas análises em modo positivo, em modo negativo. Se você faz em modo positivo, você tem íons de carga positiva. Em modo negativo, você tem íons de carga negativa. Então, você gera íons, substâncias carregadas, com carga, seja ela positiva ou negativa. E aí, inicialmente, você vai ter o quê? A separação dessa razão massa-carga. Então, você vai conseguir enxergar todas as substâncias do seu material ionizadas com carga, cada um com seu respectivo M/Z. E aí é o que nós chamamos, inicialmente, de MS1, contendo a massa do íon precursor, tá? E aí, então, imagine. Vamos recapitular aqui para ficar mais claro o processo. Então, imagine que vocês têm uma amostra, um extrato, seja de planta ou qualquer outro material, e ali dentro tem várias substâncias, tá? E aí, vamos lá, essa substância vai percorrer, né? Vai lá passar pela fonte de ionização. Então, quando passa pela fonte de ionização, essas substâncias vão ser o quê? Ionizadas, vão ter cargas. Então, vamos supor, a substância um entrou, foi ionizada, ela vai ter um MZ dela. A substância 2 veio, foi ionizada. E assim sucessivamente. Então, cada uma dessas substâncias vai ter a sua razão massa-carga. E a gente vai ver essas massas, né, com suas respectivas massa-carga, no espectro que nós chamamos de MS1. Aí, pessoal, cada uma dessas substâncias, por exemplo, a substância um com massa-carga 301. Elas podem sofrer influência de uma energia de colisão, e aí imagine uma energia sendo aplicada nela. Vai acontecer o que nós chamamos de fragmentação. Então é como se essa substância ela se quebrasse e vai gerar vários pedacinhos. Quando eu ensino para os meus alunos, eu costumo falar que um espectro de massas, por exemplo, é um quebra-cabeça.
Então, imagine uma substância X com a sua razão massa carga, né, que está após sofrer ionização, e depois ela vai sofrer uma colisão por meio dessa energia e vai se quebrar, fragmentar em vários pedacinhos. E aí, cada pedacinho desse vai formar o que nós chamamos de espectro de MS2. Esse espectro de MS2 tem várias massinhas, tá? Por isso que eu falo que imagine cada massinha dessa como uma pecinha do quebra-cabeça, que se a gente juntar, a gente consegue chegar na proposta daquela substância, tá? E aí, pessoal, no final, a gente tem a detecção. Então, aqui um exemplo, tá, de um espectro de massas da reticulina, que é um alcaloide, tá? Então, olha aqui. Inicialmente, a gente tem o íon precursor. Então, imagine lá o meu extrato, várias substâncias, e uma das minhas substâncias é a reticulina, tá? E aí, essa minha reticulina, ela tá ali. Vamos começar a análise. Ela vai entrar, vai ser analisada, vai passar pela fonte de ionização. O que que acontece na fonte de ionização? Se for uma análise em modo positivo, igual aconteceu aqui, ela vai ganhar, né, um próton ali. Fica positivo, porque a reticulina, por exemplo, ela tem uma massa neutra de 329 Daltons. E quando a gente analisa no modo de ionização positivo, como se ela ganhasse um próton. Então, vai para 330. Então, a partir da fonte de ionização, ionizou, gerando, então, essa substância reticulina com M/Z 330. Então, a gente vê aqui primeiro o MS1, o espectro mostrando massa dessa substância. Depois, o que que vai acontecer, como eu mostrei no esquema anterior? Essa substância, esse íon precursor com essa massa 330, vai sofrer influência de uma energia. Essa energia, conhecida como SID, né, de colisão, uma observação, a gente programa a quantidade de eletronvolts dessa energia no equipamento, justamente para facilitar a fragmentação desse íon. Então, a energia foi aplicada. Imagine, essa substância de massa 330 vai acontecer o quê? Quebrar, fragmentar, gerando o que nós chamamos de espectro de MS2, com os vários pedacinhos que eu mencionei para vocês anteriormente, até como um quebra-cabeça, que é, por exemplo, na vida real, essa imagem aqui abaixo, mostrando um espectro de MS2, mostrando todos os íons fragmentos a partir da quebra, né, da fragmentação dessa substância de 330. Então, com a quebra, gerou esses íons fragmentos 299, 267, 192, 177, tá ok, pessoal? E aí, a partir da nossa interpretação desse espectro de MS2, nós chegamos numa possível proposta de substância, que é aqui no caso, a reticulina. E quando a gente fala, pessoal, em análise por espectrometria de massas, nós não podemos esquecer dos adultos. Lembra que eu mencionei para vocês anteriormente que a gente pode fazer essas análises em modo de ionização positivo e modo de ionização negativo? Quando a gente faz essa análise em modo de ionização positivo, a gente tem ali o ganho de um próton, né? Que nós chamamos de M mais H. Então, a molécula ela ioniza e é como se ela ganhasse um hidrogênio, M mais H. E no modo negativo é como se ela perdesse hidrogênio, então M menos H. Só que o que que acontece? Às vezes pode ocorrer a formação de adultos. Então, ao invés da gente ter um M mais H, a gente pode ter um M mais Na. Ou seja, é a massa da sua substância mais um adulto de sódio, por exemplo, tá? Eu sei que é um assunto complexo, mas só para vocês saberem, tá? Que isso é muito comum. Então, na verdade, o que que são esses adultos? Eles são formados lá no espectrômetro de massas, tá? Lá na ionização, devido à presença de solvente da fase móvel. E aí, eu deixo aqui, caso alguém tenha interesse, perdão, o FENLAB desenvolveu uma tabela de adultos, tá? Que pode ser consultada no site dessa universidade, essa tabela aqui, mostrando todos os adultos, tá?
viaduto de sódio, de potássio, de amônia, amônio, tá? Todos eles podem ser formados lá no processo de ionização. E aqui, para quem tem interesse, eu deixo outra recomendação de artigo científico. É um artigo em português com pesquisadores renomados na área aqui no Brasil, tá? Que ele traz as principais nomenclaturas de espectrometria de massa em língua portuguesa. Eu sempre indico esse artigo para os meus alunos, tá? Para alunos que eu dou aula, alunos que eu oriento em trabalhos de mestrado, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, enfim, que trabalha, né, com essa técnica, né, porque atualmente é uma das minhas linhas de pesquisa também que eu desenvolvo, tá? Então eu sempre recomendo, porque é super comum às vezes a gente ter dúvidas de como escrever, né, aquela técnica, trazer aquela informação correta para o texto. Então, esse artigo, ele nos auxilia muito nessa parte de nomenclatura, tá, pessoal? Então, caso alguém tenha interesse, eu deixo aqui o título do artigo para vocês consultarem. Podem ter certeza que vai auxiliar vocês na escrita científica dos trabalhos de vocês, tá? Então, pessoal, depois de apresentar, né, de tanta informação, de apresentar aí para vocês como é o espectrômetro de massas, né? A gente começou lá desde a aplicação, onde a gente aplica, onde a gente utiliza a espectrometria de massas, as diferentes áreas, como eu até mostrei para vocês e falei que não é uma técnica que é utilizada só em produtos naturais, não, mas sim em diversas áreas de pesquisa científicas, como eu falei para vocês. Hoje se leva espectrômetro de massa para dentro de um centro cirúrgico, tá? Então, é uma técnica para uma afinidade de aplicações científicas, tá? De grande relevância científica, uma técnica renomada, em crescente ascensão, evolução, tanto na aplicação quanto tecnológica. Nós temos diversas empresas que estão sempre produzindo diversos tipos de equipamentos, tá? Então, aqui é só para reforçar para vocês, então, depois de ter apresentado os principais pedacinhos, tá, do equipamento, porque eu acho fundamental, tá? Então, onde a gente pode combinar a espectrometria de massas. Então, como eu já falei para vocês, a gente tem cromatografia em fase gasosa, né, acoplada ao espectrômetro de massas, a cromatografia em fase líquida também. Nós temos a eletroforese capilar, tá? Esse tipo de equipamento, ele também pode estar acoplado ao espectrômetro de massas. Nós temos a espectrometria de massas por mobilidade iônica, imageamento por espectrometria de massas. É muito interessante falar de imageamento, pessoal, porque é uma área muito interessante. Você usa a espectrometria de massas, mas você usa fontes ali, tá, que são próprias para a realização do imageamento, você gera imagens mesmo. Então, a gente tem estudo com tecido, a gente tem estudo com frutos, para justamente ver a composição química daquela matriz que você está analisando por meio do imageamento. A gente pode colocar, por exemplo, uma folha de uma árvore e fazer. Aí, claro, pessoal, que não é tão simples, tá? Quem trabalha com imageamento é uma técnica bem difícil, porque tem que ter um corte em tamanho, espessura específica, para que você tenha sucesso durante esse imageamento. Mas só para falar para vocês, é possível a gente realizar cortes específicos de um pedaço de folha e realizar o imageamento, frutas. A gente tem vários estudos já com Alzheimer, né, onde você faz o corte histológico ali de determinados tecidos e faz o imageamento, tá? E aí você consegue ver massas específicas. E isso pode te auxiliar em estudos de composição química, ou você está tentando desvendar ali substâncias que podem estar atreladas a determinadas patologias, tá? Então, é bem interessante. E nós temos espectrometria de massas, paper spray ionization, tá? E outras, bem interessante também. Então, agora eu vou trazer algumas aplicações, tá? Da espectrometria de massas em pesquisas de produtos naturais. Então, hoje, não só hoje, como há muito tempo atrás, a gente pode utilizar a espectrometria de massas, por exemplo, em estudos de desreplicação. Então, o que que seria um estudo de desreplicação? Lá em 1978, pessoal, foi introduzido esse termo na literatura, desreplicação.
quando os cientistas na época pretendiam, né, descobrir novas substâncias anticancerígenas, tá? E o que que seria o termo de replicação, né? Refere-se à identificação de substâncias conhecidas em matrizes biológicas complexas, tá? E é um estudo que pode ser aplicado em diferentes áreas, como a área de produtos naturais, no screening, né, investigação do perfil químico, seja de extratos, frações, tá? E para um estudo de deseplicação, a gente usa a espectrometria de massas. A gente pode utilizar somente a espectrometria de massas, ou ela acoplada, por exemplo, a cromatografia com fase líquida, cromatografia com fase gasosa, dentre outras, tá? Além de estudos de deseplicação, nós temos também as ciências ômicas, tá? Nas ciências ômicas, o principal objetivo é compreender o funcionamento celular de determinados organismos e suas possíveis alterações biológicas. Então, nós costumamos até falar que hoje, para você fazer um estudo ômico, na área ômica, você tem que tentar responder, você tem que tentar, não, você tem que responder a uma pergunta, a alguma questão biológica, tá? Já já a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, aqui, dentro das ciências ômicas, nós temos a genômica, a transcriptômica, a proteômica, a metabolômica. A metabolômica, ela tem sido amplamente utilizada em pesquisas de produtos naturais também. E na metabolômica, nós estudamos a alteração dos metabólitos, das plantas, no caso, tá? E principalmente tentamos responder o que que está alterando na composição desses metabólitos, tá? Então, hoje no estudo metabolômico, nós temos algumas abordagens, que é o metaboloma, que é o conjunto de todos os metabólitos de baixa massa molecular, geralmente até 1500 Daltons, que podem estar presentes ou até mesmo alterados em um determinado sistema biológico. Metabolômica, que é uma medida quantitativa da resposta biológica de um sistema biológico após estímulos ou modificações genéticas. A metabolômica, que é uma análise abrangente e quantitativa do metaboloma de um sistema biológico. Perfil metabólico, que é a análise desses metabólitos previamente selecionados de rotas bioquímicas específicas. A impressão digital metabólica, que a gente chama do inglês de metabolic fingerprint, que é a classificação de amostras de acordo com a sua origem ou relevância biológica. E tem o footprint, que são os metabólitos excretados por uma célula em condições controladas, tá? Falando um pouquinho mais da metabolômica, nós temos a metabolômica alvo e a global. A alvo nós chamamos de target. Ela nos possibilita fazer, pessoal, uma análise quantitativa de um ou mais metabólitos, tá, pré-selecionados de uma determinada classe química ou que estejam associados a rotas específicas. E a untarget, onde a gente vai ter uma análise qualitativa do maior número de metabólitos possíveis. Ah, Carla, qual a diferença? Imagine comigo. Eu tenho uma planta X que eu sei que ela é rica de uma substância X. E eu quero focar só nesse grupo de substâncias. Então, para isso, a gente pode desenvolver um estudo metabolômico alvo. Alvo, ele já é direcionado. Você tem um grupo específico de substâncias que você quer investigar. E aí, na metabolômica alvo, target, você seleciona esses metabólitos, coleta e prepara a amostra, faz análise instrumental, processa os dados, faz análise estatística e interpretação biológica. E aqui a grande diferença é que a gente faz uma análise quantitativa desses metabólitos. Agora, a global, conhecida como target, pensa como um todo. Eu não conheço as substâncias daquela planta, por exemplo, então eu vou tentar investigar o máximo possível de substâncias ali presentes. Eu não tenho um alvo, entende? Então eu vou analisar o máximo possível que eu conseguir. Então, nesse caso, a gente faz um estudo metabolômico global, conhecido como UNTARGET, tá? Então, a gente tem coleta e preparo de amostra, análise instrumental, processamento de dados, análise estatística, identificação dos metabólitos e interpretação biológica. Então, deu para perceber que as etapas de um estudo alvo e global são diferentes, né? Bom, quando a gente fala
tá? Em estudos envolvendo espectrometria de massas, nós temos dois termos interessantes, anotação e identificação. Os dois são utilizados, mas vai depender do tipo de estudo que você está desenvolvendo com a espectrometria de massas e a forma como ele está sendo conduzido para você utilizar o termo aí apropriado específico. Então, a anotação geralmente é a atribuição de candidatos a metabólitos provisórios, né, ao sinal com base na correspondência de suas massas com bancos de dados ou bibliotecas. E o termo identificação é quando a gente compara ali com um padrão analítico ou a gente identifica mesmo aquela substância, tá? Então, para isso, a Sociedade de Metabolômica criou níveis de confiança. Então, para quem trabalha com espectrometria de massas, desenvolve esse tipo de trabalho, dependendo da forma como ele conduz, é crucial que o pesquisador conheça os níveis de confiança e saiba dizer em qual nível de confiança o seu trabalho está sendo feito e desenvolvido, tá? Então, geralmente, nós temos aqui eu trago dois exemplos, são trabalhos diferentes, tá? Isso está em constante modificação pela Sociedade Metabolômica, mas de acordo com essa primeira publicação, referente aqui ao A, nós temos o nível 0, 1, 2, 3 e 4 de confiança. O que que seria um trabalho com espectrometria de massas de nível 0 de confiança? Quando a gente tem uma substância isolada, pura, e aí você isolou, purificou, identificou, sabe com certeza que aquela substância é aquela substância. Então a gente fala que aqui é um nível, quando o trabalho está feito dessa forma, nesse nível, a gente fala um nível 0 de confiança, tá? Que é o nível mais top, tá? O máximo mesmo de confiança, 100%. Chama de nível 0, mas é 100%, tá? Agora, vamos supor que eu estou ali analisando o material, mas eu fiz uma comparação com padrões. Então, quando a gente faz uma comparação com padrões, aí a gente consegue comparar massa, tempo de retenção. Então, aqui a gente chama de nível 1, tá? Agora, quando a gente só faz anotação, comparando, analisando ali espectro de MS1, MS2, como eu mostrei para vocês, e comparando só com bibliotecas, tá? É nível 2, tá? De confiança. E aqui, nível 3, quando a gente tem uma possível atribuição apenas de classe química, e nível 4, desconhecido, tá? E aqui, mostrando a outra literatura, a letra B, aqui ele não chama mais começando de zero, ele fala nível 1, 2, 3, 4 e 5, tá? O nível 1 é quando você identifica, compara com padrões, o nível 2 é o anotado, quando você compara ali com bibliotecas, o nível 3 estrutura química provisória, nível 4 quando você tem forma molecular, e 5 desconhecido, tá? Então, aqui só para vocês conhecerem que trabalhos feitos com espectrometria de massas, a gente precisa se atentar a qual nível de confiança o nosso trabalho está. Então, será que eu estou desenvolvendo um trabalho de nível 0, de nível 1, nível 2? O que de dado que eu estou mostrando nesse trabalho, por exemplo, nessa publicação, nessa dissertação, nessa tese? E aí, a partir disso, a gente atribui o nível de confiança. Dando continuidade. Então, quando a gente fala, pessoal, então, em espectrometria de massas, vocês viram a complexidade do equipamento até a gente gerar, né, esses dados. E esses dados de espectrometria de massas, pessoal, eles são muito complexos. Os espectros são complexos, a gente precisa de um tempo para interpretá-los, né? Mas por que que a gente tem tanta complexidade, né, por trás desses dados de espectrometria de massas, né? A gente tem ruídos, né, diferente, que pode vir de solvente, da forma como você preparou a amostra, contaminante, tá? A gente tem presença de artefatos, diversos metabólitos, e aí a gente viu que a gente pode ter metabólitos conhecidos, desconhecidos, e presença de isótopos, de adultos, tá? E aí a gente consegue gerar fragmentos, né? A gente tem cargas, a gente consegue ver diferentes perdas. Então, olha a complexidade desses dados. E como esses dados são complexos,
com o avanço na tecnologia, foram surgindo estratégias, né, novas abordagens de trabalhar com esses dados. Então, eu trago para vocês aqui sobre processamento de dados de espectrometria de massas, que tem sido cada vez mais utilizado para facilitar esse tipo de estudo, de análise desses dados. Então, no processamento de dados, pessoal, essa etapa ela é muito importante porque ela simplifica e reduz a variação experimental dentro do conjunto de dados e nos possibilita extrair informações relevantes, né, facilitando a interpretação desses dados. E aqui eu trago para vocês alguns softwares que nós utilizamos muito em pesquisas científicas, tá? Quando a gente pretende analisar esses dados, tá? Então, a gente processa esses dados com software MZMiners, XCMS, MSDial, tá? Que já são softwares. Tem os que são pagos e os públicos gratuitos, tá? Então, esses três que eu mencionei primeiro aqui, eles são gratuitos. E já o Marqueview, o Progênesis, Compound Discover, da Termo, já são softwares pagos, tá? Para fazer o processamento de dados. E aí, basicamente, eu vou resumir para vocês aqui como que a gente processa o dado, né? Quais são as etapas. Então, adquiri lá, analisei meu dado, meu material no espectrômetro de massas, adquiri o meu dado, quero processar. E aí, como que eu faço? Primeira etapa é a conversão dos dados, e aí a gente usa esse software, ProteWizard. E aí, pessoal, para você fazer a conversão desses dados, vai depender do equipamento que você adquiriu esses dados. A gente, como eu falei para vocês, tem uma infinidade de equipamentos de diferentes empresas, cada um gera um dado em formato específico. A gente precisa conhecer quais são esses formatos e como convertê-los. E aqui um exemplo de um software que eu utilizo bastante, que é o MZMine, que é muito utilizado para processamento de dados, tá? E eu deixo aqui um artigo que mostra as principais etapas, tá? Do processamento de dados por esse software. Então, resumindo, pessoal, no software MZMine, tá? Quais são as etapas para a gente processar um dado? Então, a gente converte os dados, conforme eu mostrei anteriormente para vocês, a gente lista os sinais, tá? A gente faz a construção dos cromatogramas, deconvolução desses cromatogramas, a gente agrupa esses sinais de isótopos, alinhamento, a gente filtra e, por último, a gente exporta. E aqui nessa etapa de exportar é interessante, porque a gente consegue exportar em diferentes formatos para trabalhar com softwares específicos. Vocês devem estar se perguntando, mas que tanto de coisa do equipamento já saiu para processamento, para ferramenta? Então vamos lá. Lembra que eu estou mostrando para vocês o uso da espectrometria de massas em estudos, em pesquisas envolvendo produtos naturais? Então é isso. Imaginem vocês aí trabalhando com uma planta onde vocês não conhecem a química, a composição química dessa planta. Vocês prepararam o extrato dessa planta e vocês querem analisar para conhecer o perfil químico antes de encaminhar para teste biológico, porque antes de encaminhar para um teste biológico, pessoal, é crucial a gente conhecer a química dessa planta. Então, a gente pode analisar esse extrato pela espectrometria de massas, como eu mostrei para vocês, e aí vocês vão adquirir um dado. E a partir desse dado, e agora? O que que vocês vão ver? Vocês querem estudar a composição química, ver os principais metabólitos que estão ali. Para isso, a gente usa esses softwares de processamento e tratamento de dados. Esses softwares vão te guiar e te auxiliar na anotação, na busca de quais são essas substâncias químicas presentes nesse material que você está investigando, tá? Então, aqui só um resumo geral para vocês entenderem todas as etapas que eu estou mostrando. Então, analisou o extrato, pegou o dado, converteu, agora processou, como eu falei para vocês, o processamento vai reduzir a complexidade, então vai facilitar, você elimina ruído, você elimina artefatos. Lembra que eu mostrei aquele esquema mostrando a complexidade dos dados de espectrometria de massas? Então, essa etapa de processamento, ela nos auxilia e elimina, tá?
artefatos, sinais de ruído que podem interferir na minha análise, deixando ali o que realmente é importante. Mas eu costumo falar, pessoal, que essa etapa ela tem que ser feita com muito cuidado, de forma cautelosa, para a gente também não perder informações úteis e importantes da nossa amostra, tá? Então, aqui só um resumo das etapas de processamento de um software, mas tem outros softwares, tá? Que operam, né, de formas distintas. Que são a imagem, tá? Do computador, mostrando as etapas do processamento. E aqui é interessante porque no próprio software você pode incluir a sua própria biblioteca. Lembra que eu falei para vocês que a gente aplica isso quando a gente está estudando um material específico? Então, eu vou voltar ao exemplo. Imagine vocês estudando uma determinada planta de interesse. No início, vocês podem preparar uma revisão da literatura, dos principais metabólitos que já foram descritos para essa planta, tá? E construírem a própria biblioteca de vocês, como eu mostro aqui nessa planilha do Excel, e inserir na plataforma, tá? No software. E aí você faz uma busca também em cima da sua biblioteca, o que te auxilia o quê, pessoal? A ir atrás dessas substâncias, tá? E aí no final, quando eu falo em exportar, a gente pode exportar em diferentes arquivos para você trabalhar com ferramentas que vão te auxiliar na anotação, na busca dessas substâncias. Já já eu vou falar dessas ferramentas. Então, vamos lá. Saindo então dessa etapa do processamento, agora a gente entra na etapa dos softwares e plataformas que são utilizados para anotação de substâncias. Então, aqui essas ferramentas vão te auxiliar a encontrar, né, quais são essas substâncias presentes no seu material. Então, aqui, um dos primeiros exemplos é o Mass Bank, tá? Muito utilizado aí com dados de espectrometria de massas. Você pode fazer uma busca pela fórmula molecular, tá? Então, aqui eu mostro para vocês. Aqui, inicialmente, você consegue inserir uma fórmula molecular, e aí ele localiza várias substâncias com essa fórmula molecular. E é interessante porque ele te fornece exemplos de espectro de MS2, que é o perfil de fragmentação, e a partir disso você consegue propor qual é a substância. E aí, pessoal, eu quero deixar uma informação importante. Para quem não trabalha ou quer trabalhar, tem interesse. A gente tem que ter cautela, tá? Trabalhando com essas ferramentas. Por isso que é muito importante, quem trabalha nessa área, ter todo um conhecimento químico, científico, tá? Para poder interpretar esses espectros, tá? Para que a gente possa propor substâncias plausíveis, tá? Que estejam condizentes com aquele espectro que você está analisando, como esse aqui da imagem, tá ok? Então, essas ferramentas, elas nos auxiliam, mas a gente precisa estudar a fundo, saber conhecer, entender um espectro, saber interpretar da forma mais correta possível, ok? Outra ferramenta é o Medfrag, onde você consegue também buscar aqui dentro desse Medfrag, nós temos diferentes bibliotecas, tá? Inserindo massa neutra, fórmula molecular, tá? Você consegue propor, buscar possíveis substâncias. E dentre as classes de metabólitos secundários produzidos pelas plantas, né? Dentre os produtos naturais, nós temos as saponinas. Existe esse banco de dados próprio para saponina. Então, vamos supor que lá no seu espectro você visualiza uma massa, né, que você suspeita que seja de saponina. Então, você pode inserir essa massa e ele faz a busca, tá? E o famoso GNPS, atualmente nós já estamos na versão GNPS 2, tá? Essa plataforma, ela nos permite organizar, visualizar e analisar um grande conjunto de dados de espectrometria de massas. E dentro dessa plataforma, pessoal, nós temos diferentes ferramentas, tá? Molecular Network, Library Search, Feature
Based Molecular Network e dentre outras ferramentas, tá? Ah, mas para que que eu uso? Aí vai depender do seu projeto de pesquisa, né? O que que você quer aplicar, o tipo de dado que você tem, para você escolher a melhor ferramenta possível, tá? E como que acontece, pessoal, essa análise no GNPS? Para você analisar no GNPS, você precisa inserir ali naquela plataforma o seu dado adquirido lá do equipamento. Lembra? Lembra do dado que você adquiriu lá no equipamento, que você fez a conversão? Então, você vai inserir esse dado, esse arquivo lá na plataforma de forma online, e é como se ele comparasse os seus espectros de massa com os espectros que já estão depositados lá na plataforma. E aí, se tiver uma similaridade espectral, acontece o que nós chamamos de meta espectral, tá? Ele compara os sinais do seu espectro, tá, com os depositados. E aí ele vai te propor uma possível substância. E reforçando, claro que precisamos analisar, interpretar com cautela esses espectros de MS2 antes de propor aquela possível substância, mesmo que a plataforma ou software tenha te proposto aquela substância X. Dentre as ferramentas que nós temos no GNPS, nós temos a que nós chamamos de redes moleculares, tá? Parece uma rede mesmo, tá? E essa rede ela é constituída por várias bolinhas, vários nodos. Já já eu mostro um exemplo para vocês, tá? Essas redes moleculares, conhecidas, né, do inglês como molecular network, agrupam os íons, né, de acordo com a similaridade estrutural, buscando ali substâncias conhecidas, né, e análogos estruturais, tá? E aí, como que ocorre, né, essa formação dessa rede molecular? Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão inserir o dado de vocês na plataforma e aí essa ferramenta, ela vai gerar esse tipo de análise, por análise de rede molecular, molecular network, tá? Ele organiza essa rede molecular. Então, primeiro, imagine ali que você está analisando, por exemplo, eu tenho essa amostra dessa planta, tá? Que foi coletada na presença de sol, na presença de sombra, e é a mesma planta, mas está em condições de cultivo diferentes. E eu quero verificar se há uma alteração da composição química. Então, a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta para fazer esse estudo comparativo do perfil químico daquele cultivo que foi feito na presença de sol e aquele que foi feito ali em condições, né, sem sol, por exemplo. Então, olha o exemplo que eu estou dando para vocês. Condições de cultivo diferentes, eu quero comparar o perfil químico. Para isso, a gente pode aplicar a rede molecular. E aí, o que que acontece? Forma nessas redes moleculares. Então, imagine comigo, você tem essas amostras que foram cultivadas em sol e sombra, e que eu tenho metabólitos que podem estar presentes, tá? Nessas duas amostras de sol e sombra, ou só na amostra de sol, ou só na presença de sombra, tá? Então, essa ferramenta, ela possibilita com que você observe, né, essa mesma substância em diferentes amostras ou em uma das amostras. E aí, ele vai organizar os espectros de MS2. Então, vamos supor que ele tem essa substância X com esse MS2, né, nessas diferentes amostras. Então, ele organiza esses espectros. Depois, ele vai agrupar no mesmo nodo, porque essa rede molecular, vocês vão ver que ela tem várias bolinhas, que é o que a gente chama de nodo, e as linhas que conectam essas bolinhas nós chamamos de edge. Então, na segunda etapa com o uso dessa ferramenta, todos os espectros de MS2 de uma mesma substância vão ficar agrupados em um nodo. Então, vamos supor, poxa, eu tenho essa substância X que está nas minhas amostras que foram cultivadas em sol e sombra. Então, a ferramenta enxerga essa substância, organiza esses espectros
E como são da mesma substância, vai agrupá-las em um mesmo nodo. E aí vai identificar ela com cor diferente, o que vai te possibilitar saber que essa substância está na amostra de cultivo de sol e na amostra de cultivo em sombra. Ah, Carla, mas e se não tiver nas duas amostras, tiver em uma, não tem problema. Vai ter um nodo específico daquela substância X que ele sabe que está presente só naquela amostra de sol. E aí, pela cor, você consegue saber, tá? E por último, aqueles nodos que têm uma similaridade, né, espectral vão ser conectados. Então, vamos supor que nessa amostra, tanto de sol e nublado, eu tenho flavonoides com perfil, que é uma classe de metabólito secundário, que vão se fragmentar de forma distinta, de forma semelhante. Então, eles tendem a ficar agrupados no mesmo network. Ah, Carla, mas e se eu tiver outra substância, um outro produto natural que fragmenta de forma diferente? Aí eles vão ficar em um outro network diferente, tá? Aqui é um exemplo, tá vendo? De rede molecular. Tá vendo? São várias bolinhas conectadas nessas linhas hélices e a gente tem vários networks, tá? Então aqui esse grandão é o network um, network 4. Aí vocês devem estar perguntando, por que que tem o network um, network 4 separado? O que que faz com que eles fiquem separados? O que faz, pessoal, com que eles fiquem separados é a diferença na estrutura química. Porque se essas substâncias se diferem na substância química, eles vão se fragmentar de forma distinta, tá? A gente está trabalhando com dados de massas, né? A gente tem fragmentação. Então, por isso que separa. Agora, aí por que que tá tudo junto aqui em um? Porque eles têm alguma similaridade. Então, aquelas substâncias que apresentam uma similaridade química, que fragmentam de forma semelhante, elas tendem a ficar agrupadas em um network específico. Agora, se tem outra classe de química diferente e que se fragmenta de forma diferente, elas tendem a ficar em outro network, tá? Então, aqui, pessoal, vou passar só para vocês saberem. Quem trabalha nessa área, né, precisa conhecer as principais classes de metabólitos secundários e como elas se fragmentam por espectrometria de massas. Então, aqui eu trago um exemplo de flavonoides, que é uma classe de metabólito secundário. Na natureza, a gente pode ter os livres, né, que é só a glicona, ou os glicosilados, por exemplo. Glicosilados é que tem unidade de açúcar, e a gente sabe que podem ser oglicosídeos, vão ser glicosídeos. Os oglicosídeos é quando essas unidades de açúcar estão ligadas diretamente a algum oxigênio da glicona, desse flavonoide. E o C-glicosídeo é quando ele está ligado direto a um carbono, tá, da glicona de flavonoide. E aí existem fragmentos específicos, tá, para a gente chegar à conclusão se é um flavonoide O-glicosilado ou C-glicosilado. Alcaloides também, tá? Aqui nós temos os alcaloides aporfínicos, benzilexoquinolínicos, tetrahidroprotoberberínicos, tá? É, aqui é para mostrar para vocês que pertencem à classe dos alcaloides, mas há uma variação da estrutura, né, dentro dessa classe, o que faz com que a gente tenha os benzilexoquinolínicos, os aporfínicos e assim sucessivamente, e eles se fragmentam de forma distinta, tá? E aí, conhecendo como eles se fragmentam e os principais fragmentos, a gente consegue, tá, interpretar um espectro de massas e chegar à conclusão que são essas substâncias, tá? E aqui é muito fundamental a gente ter também um conhecimento de química orgânica, tá bom? Então, deixo aqui as dicas, tá? Para quem interessar pelo assunto, né? Para quem gosta, tá ok? E para finalizar, né, já estamos aqui na reta final, alguns exemplos de publicações científicas, tá? Aplicando aí a espectrometria de massas, né, nessa área de produtos naturais, na busca de substâncias bioativas, tá? Então, nesse primeiro trabalho, e só para complementar, grande parte desses trabalhos, né,
para propor essas substâncias, tá? Utilizam uma dessas ferramentas, tá ok? Que eu mostrei aqui para vocês. Então, aqui eu trago um compilado de publicações com grandes pesquisadores que eu admiro muito no Brasil e fora, que são referência na área. Tem algumas publicações minhas também, que eu faço parte, da minha primeira autoria, desde os trabalhos que eu venho desenvolvendo na minha pós-graduação, hoje, né, atualmente na minha jornada científica, projetos quais eu atuo, né, como pesquisadora colaboradora. Fiquem à vontade, caso alguém tenha interesse em ler mais sobre o assunto, buscar os artigos, tá? Então, não me estendendo muito nesse primeiro aqui, é um trabalho que utiliza, tá? A técnica de cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas, utiliza a ferramenta de molecular network, né, para busca de novas substâncias bioativas, né, com potencial aí contra o Aedes aegypti, tá? E então, nesse estudo foram utilizadas 34 amostras de óleos comerciais, tá? Óleos essenciais comerciais, tá? Então, foram feitas análises de GC-MS. Nesse trabalho, utilizaram o Enzymine 2 para o processamento de dados e o Molecular Network, né, das redes moleculares. E eles anotaram, né, 47 substâncias e viram, tá, o potencial aí desses óleos essenciais contra o Aedes aegypti. Aqui é um trabalho de metabolômica on target, onde eles combinaram dados de espectrometria de massas com dados de biblioteca, e foi um trabalho bem interessante, porque tem pesquisadores também, tá? Só para reforçar brasileiros e internacionais aqui. Eles verificaram, tá, pessoal, as substâncias provenientes da dieta humana, né? E eles conseguiram ver, né, no plasma sanguíneo e amostras de fezes, tá? Então é um trabalho bem interessante. Foi publicado na Nature Biotechnology. Quem tiver interesse, tá, em realizar a leitura. Esse trabalho eu participei, tá? Onde foi utilizada a espectrometria de massas, foi utilizado ali o paper spray ionization, onde a gente fez a quantificação de pesticidas, tá? Em diferentes amostras de tomates cultivadas, tá? Lá no estado de Goiás. Então, aqui, frutos, né, das 31 variedades de tomate foram classificados em 5 grupos. Então, foi analisado por espectrometria de massas e a gente anotou, tá? Foi possível anotar substâncias e a gente fez ainda a quantificação de pesticidas. Esse trabalho ele é muito especial para mim. Foi um dos primeiros trabalhos que eu publiquei no longo do meu doutorado, tá, pessoal? Onde eu fiz um estudo de metabolic fingerprint, utilizando a espectrometria de massas, com diferentes extratos de espécies de ciparuna da Amazônia, são plantas da Amazônia, eu tenho muito orgulho de falar que eu já trabalhei com plantas da Amazônia, tá? E na época eu estava investigando, né, juntamente com os parceiros da Fiocruz aqui do Rio de Janeiro, potencial anti-influenza para esses extratos dessas plantas. E usando a espectrometria de massas nessa abordagem de metabolic fingerprint, trabalhando com Enzymine, com GNPS, eu, eu consegui verificar, né, anotar as principais substâncias que estavam presentes nesses extratos, principalmente nesses extratos que estavam promissores, tá? Frente ao vírus influenza, H1N1, tá? Esse trabalho também faz parte do meu doutorado, onde uma das espécies mais promissoras de Ciparuna, eu fiz aí o fracionamento bioguiado, adquiri frações, fracionei esse material por uma técnica específica, né, que é a cromatografia contracorrente, que eu até mencionei no início da minha palestra, tá? E adquiri frações, essas frações também foram promissoras, algumas delas para o vírus influenza H1N1, tá? E a partir da espectrometria de massas, eu consegui verificar a composição química dessas frações. E esse trabalho recente de uma colaboração minha, nós publicamos aí esse ano, tá? Com uma espécie de erimantos, erimantos eritropapos, tá?
que mostrou-se bastante promissora contra o esquistossoma mansoni, tanto in vitro quanto in vivo, tá? E a partir da espectrometria de massas, nós conseguimos aí anotar as principais substâncias presentes nesses extratos e frações promissoras, tá? E aqui, pessoal, para quem se interessar pela área, eu super recomendo vocês a fazerem parte dessas sociedades. Hoje no Brasil a gente tem o portal Metabolômica Brasil, onde a gente tem a divulgação de cursos, eventos, vagas também, tanto nacional quanto internacional. Então, aqui eu tentei trazer um novo olhar, né? Eu sei que aqui provavelmente muitos alunos meus, né, vão estar assistindo essa palestra, já fez provavelmente a disciplina, onde vocês aprendem aí alguns conteúdos da espectrometria de massas. Então, para aqueles que se interessarem, né, ou que não conhecem ou querem conhecer um pouco mais, eu deixo aqui como dica. Então, quem sabe, né, pessoal, tem divulgação de cursos, palestras, vagas de trabalho ou pós-graduação, tanto no Brasil quanto fora. Eu acho muito importante a gente discutir essas possibilidades dentro da universidade. Então, tem o portal Metabolômica Brasil, só vocês digitarem no Google, tá? Vocês conseguem aí fazer o login. Nós temos a Sociedade Brasileira de Química, tá? Temos a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, a Rede Metabolômica no Facebook. Temos também a Sociedade Brasileira, pessoal, de Farmacognosia, para quem quer conhecer mais um pouco desse mundo, né, dos produtos naturais, e cada vez mais a espectrometria de massa está inserida, tá, na área de produtos naturais. E aqui, páginas, de emprego científica, né, o LinkedIn, o Twitter, o ResearchGate, onde vocês conseguem ter acesso a pesquisadores renomados essenciais na área. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Peço desculpas pela minha tosse, tá? Estou um pouco resfriada, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, desse conteúdo. Talvez pode ter sido um pouco complexo, mas eu tentei passar para vocês aqui de maneira mais simplificada. Qualquer dúvida, dificuldade, curiosidade, perguntas, questionamento, fiquem à vontade. Vocês podem me procurar através do meu e-mail. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e espero ter conseguido mostrar para vocês um pouquinho desse mundo, né, da química de produtos naturais, da espectrometria de massas, da importância, né, da gente buscar por novas moléculas aí na natureza e o quanto a espectrometria de massas tem nos auxiliado nesse tipo de pesquisa científica. Então, a todos, pessoal, muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.